Sabe aquele momento autocrítico que você tá passando por uma situação que tá te deixando angustiado, pra baixo, triste, e aí você fica se sentindo responsável por aquilo, você fica se julgando? Nesse episódio, eu vou te falar 6 perguntas para você se fazer nesses momentos, para você conseguir organizar melhor os seus pensamentos e os seus sentimentos. Será que essa situação que você está vivendo é realmente tudo isso? Ou será que você está colocando aí mais lenha na fogueira da situação e nem é tudo isso que você está pensando, imaginando e sentindo? Esse é o Sua Manhã Mais Positiva, um podcast que foi criado para ajudar os seus dias, as suas manhãs a serem mais reflexivas, mais felizes e também mais leves. Eu sou a Juliana Aguilar e se você quiser me conhecer, vai lá no meu Instagram, @juaguilar. Eu sou daquelas pessoas que cada ano compra um caderno, né? E aí eu pego esses cadernos e vou anotando um monte de coisa. E coisa tudo misturado de trabalho, de estudo, reflexão, enfim. Aí eu peguei um desses meus cadernos e folheando eu achei essas 6 perguntas que eu não me lembro se eu escrevi, não me lembro se eu vi em algum curso, não me lembro de onde surgiu isso, mas é algo que eu aplico na minha vida. E é algo que me ajuda a organizar mais os meus sentimentos, eu entender melhor os porquês das coisas, sabe? Então é algo que eu procuro sempre colocar em prática, assim, para me ajudar nesses momentos de turbulência em que eu me coloco nessas situações muito de autocrítica, sabe? Lógico que no começo a gente pega as perguntas certinhas, né? E começa a se fazer essa 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas aí conforme a gente vai criando o hábito, a gente vai criando as nossas próprias perguntas para a situação, aquela coisa mais personalizada para a situação que a gente está vivendo. Mas pega aí já um papel, uma caneta, deixa aí do seu ladinho, porque se você achar interessante alguma dessas perguntas, você já anota e já deixa aí fácil para você. Porque quando a gente anota, o nosso sistema cognitivo já reforça também na hora de lembrar, porque imagina um momento que você vai estar triste, chateado, nervoso. Nesses momentos a gente acaba esquecendo as coisas, né? Você vai pensar, deixa eu lembrar de perguntar X a pergunta. Você não vai lembrar. Então, quando tá anotado, isso vem à tona, assim, sabe? Porque você lê, aí você lembra da situação e aí você já consegue ter mais facilidade de aplicar esse exercício no seu dia a dia aí, nas situações que você achar pertinente. E aí, de novo, né? Eu não me lembro se eu vi em algum curso, alguma coisa dessas perguntas, mas eu preciso compartilhar com vocês porque são muito legais, assim, por uma questão de autoconhecimento específico da situação. Então, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: eu sou responsável por isso? Aí você pode encontrar 2 respostas. Sim, tá, eu sou responsável, mas por que eu sou responsável? Eu precisei fazer isso? Por que tudo isso foi acontecendo? Não, eu não sou responsável por isso. Tá, não sou responsável, mas por que eu tô me sentindo assim se eu não sou responsável? Eu não tive o que fazer. Eu caí aqui nessa situação e eu não sou responsável por ela. Então, essa pergunta é para você entender se você tá se dando um grau de responsabilidade muito grande de algo que você nem tem responsabilidade. Mas se você tem responsabilidade, por quê? O que te fez chegar até aí? Para você começar a entender melhor e organizar os seus sentimentos e ter mais clareza de que às vezes você precisou fazer o que você fez, você foi conduzida a fazer o que você fez, enfim. Pergunta 2. Eu tenho controle da situação? Está em minhas mãos essa situação? Se está em suas mãos, você tem o poder de mudar essa situação. Se não está em suas mãos, você tem o poder de mudar a forma pela qual você encara a situação. Olha aí que legal você ter esse discernimento se você tem controle ou não, porque aí você já tem 2 caminhos, né, 2 possibilidades de caminhos, e aí você atua exatamente no caminho que você tem como fazer algo, né?
Que se você não tem controle da situação, não tem o que fazer, você vai atuar na forma que você tá absorvendo isso, que isso tá te fazendo mal. Terceira pergunta: será que está tão ruim assim como eu tô enxergando? Porque às vezes, gente, a gente enxerga o monstro e é só uma sombra de um ursinho de pelúcia, né? Tipo aquelas coisas de filme, você já viu? Tá enxergando um monstro ali na parede, uma sombra, e é um ursinho de pelúcia bem pequenininho, só que a gente tá aumentando a situação. E aí, como tá escuro, tá batendo aquele ventinho na janela, e a gente fala, meu Deus, é um monstro, vai me devorar. E era só um ursinho de pelúcia. Então, será que realmente essa situação é tudo isso aí que você tá vendo? Ou você tá exagerando um pouco pelo calor do momento, pelos sentimentos, pelas coisas que você ouviu? Analisa, respira fundo, deixa o sentimento de lado nesse momento e usa a parte analítica. Na hora de fazer esse exercício, imagina até que você tá assistindo a sua própria vida. Você está de fora assistindo a sua vida. E aí você vai ver o quanto é engraçado. Às vezes você se olha e você fala, meu Deus, sério mesmo que eu tô me sentindo dessa forma por isso? Porque quando você se coloca de fora, é como se você estivesse dando um conselho para um amigo, mas é um conselho para você mesmo. Então você tá olhando a sua vida por outra perspectiva. Aí a quarta pergunta: qual seria outra alternativa para eu lidar com isso que eu tô sentindo? Com essa situação? Sempre tem mais de um caminho, né? Você quer chegar na praia. Você pode ir por uma rodovia, pode ir pela outra, pode pegar a serra Y, Z. Sim, pode ir de barco, pode ir de barquinho, pode ir de stand-up. Tem alternativa. Nessa situação, qual a outra alternativa que você tem para você não se sentir dessa forma? Pergunta 5. O que eu estou ganhando em me julgar assim? Tem algum benefício para a minha vida eu ficar me julgando dessa forma, eu ficar me maltratando dessa forma? Pensa. Quando a gente pensa no ganhar, nos benefícios, né? A gente sempre leva para um lado mais positivo. E aí, quando a gente vê que não tem benefício, que às vezes não tem benefício aquilo que a gente está fazendo com a gente mesmo, a tendência é a gente querer, opa, peraí, eu não mereço estar fazendo isso comigo. Então, a tendência de você transformar esse julgamento em acolhimento com você é maior. E a nossa última pergunta, a sexta pergunta: o que eu sinto ao me julgar assim? Que sentimento desperta dentro de você? Raiva, angústia, ansiedade, medo? O que desperta dentro de você? Você gosta de sentir essas coisas? Já não basta o mundo inteiro, às vezes, ficar, né, abastecendo a gente com esse monte de sentimento que a gente não quer ficar abastecendo? E aí você mesmo vai ficar deixando isso ganhar grandes proporções na sua vida? O que você tá o que você sente ao se julgar assim? Faça essa análise. Bota no papel, escreve, grava um áudio para você escutar depois. Faz um jeito como se você estivesse conversando com você mesmo, sabe? Ou pensa que você tá fazendo isso por uma amiga, mas é pra você. Você é seu melhor amigo, né? Só você entende o seu mais íntimo, que tem aí guardadinho, que às vezes ninguém sabe, né? Então tenta fazer esse exercício quando você estiver nesse momento de autocrítica, sabe? Se estiver se destruindo, se achando incapaz, achando que você não faz nada certo, tenta fazer. Se a sua primeira pergunta, eu sou responsável por isso? Sim. Por quê? Responde, o que eu posso fazer para melhorar isso? E aí você vai respondendo as perguntas e você vai criar tipo um plano estratégico na sua cabeça para você organizar os seus sentimentos, organizar suas ações e organizar o que você vai fazer com tudo aí que tá dentro de você. Porque não pode ficar parado. Porque ficar parado é ruim. Ficar parado da doença, ficar parado da ansiedade, ficar parado... Ixi, uma série de coisas negativas aí pra sua vida. E a gente não quer isso, né? A gente não tem como fugir das situações negativas. Mas a gente não precisa permanecer nelas, né? Na verdade. A gente não tem que permanecer nelas. A gente passa por elas, tchau e bênção, até nunca mais. Agora, ficar nelas, aí é algo a se pensar, algo para prestar muita atenção, tá bom?
que você achou desse episódio? O que você achou disso que nós falamos hoje? Queria muito ouvir sua opinião. Se você puder ir lá no meu Instagram, falar pra mim o que você achou, se você aplicar também, em algum momento você puder me dar um feedback, se foi bom pra você também, é muito legal essa troca, né? E aí eu vou ficar muito feliz. E se você gostou também, manda pra alguém, manda pra um amigo o episódio. Avalia lá, deixa sua avaliação pra mim, que é muito importante, tá bom? Muito obrigada. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que tenha agregado alguma coisa aí na sua vida. Um beijo, fica com Deus.